Os Drolls são cruéis, escravagistas e pensam em si mesmos como superiores a todas as raças, não sendo incomum que um Droll se ache superior a outro Droll, seja por seu nascimento nobre ou seu status dentro da sociedade. E é em meio a essa sociedade deturpada que enxerga em atos de bondade como uma fraqueza e a traição como a resposta a tal gesto, a matriarca Malícia do Urden entra em trabalho de parto e nasce Drizzt, o terceiro filho da casa do Urden. E como terceiro filho, ele deveria ser sacrificado em honra a Lolth, a rainha das aranhas. O parto aconteceu durante o ataque dos do Urden contra a casa de Vir, em um ataque que, se perfeitamente executado, deixaria os Dururdens mais próximos de integrar o conselho de Mesoberranzan. Entretanto, para a sorte deste Droll de olhos púrpuras, recém-nascido, o primogênito da casa do Urden é assassinado em um ato de vil traição de um outro irmão, fazendo com que o recém-nascido Drizzt do Urden passe a ser o segundo filho da casa nobre. Drizzt segue seu desenvolvimento como membro talentoso de uma casa nobre e com um papel que deve desempenhar nessa sociedade como macho e, portanto, inferior perante suas irmãs sacerdotisas e sua mãe em sua constante busca em agradar a deusa Lolth. Desde o princípio, Drizzt tem habilidades que colocam acima da média, como agilidade, ambidestria e muito talentoso para a magia, o que poderia tê-lo levado a ter que substituir seu irmão falecido como mago da família. Mas isso é posto de lado quando ele é designado para ser treinado pelo mestre de armas Zaknafein, antigo patrono e consorte da matriarca Malícia, e seu pai biológico, o que poucos sabiam. Zaknafein traz nova perspectiva sobre o que é a sociedade Droll, mostrando que Drizzt não é o primeiro nem o único a se rebelar, ainda que de forma velada, contra as convenções dos Drolls. Contudo, Zaknafein é amargurado por não ver escapatória para a crueldade e violência no qual está imerso, chegando a temer que seu protegido siga o mesmo caminho. Drizzt, como espadachim, é praticamente invencível, com poucos podendo fazer frente à sua maestria com as cimitarras, mas seu tutor não acredita que ele será capaz de se manter íntegro em meio de pérfido ao qual ele será exposto quando for para a academia onde os jovens Drolls são treinados, e chega até mesmo a cogitar a possibilidade de matá-lo para poupar o jovem de se corromper. Contrariando os temores de Zaknafein, Drizzt se mostra capaz de sobrepujar com astúcia e habilidade os perigos e os inimigos no decorrer de sua graduação, e a cada desafio ultrapassado, ele vai interiorizando cada vez mais suas convicções pessoais, mas a sua relação com seu mentor vai deteriorando até eles decidirem cruzar espadas, quando Zaknafein acredita que Drizzt assassinou elfos da superfície. Mas quando Drizzt lhe fala que não assassinou os elfos e as revelações são feitas, Zaknafein expõe para Drizzt suas convicções e a desaprovação com o modo de vida dos Drolls, e tudo parece se resolver. Mas isso se torna o começo de novos problemas na vida de Drizzt, que novamente se vê enredado nas tramas de sua mãe, que assistiu ao diálogo secretamente. Por fim, Drizzt vai convencendo-se de que aquele não é o seu lugar, e que se prova a dura realidade, onde ele abandona de vez qualquer esperança de uma vida em Mesoberranzan, para desagrado de todos, em especial de sua mãe, que vê seu crescente poder e influência ameaçado. Quando Drizzt segue com outros patrulheiros Drolls para o Underdark, para exterminar uma comunidade de gnomos da profundeza, ele não consegue fazer parte da chacina e até mesmo ajuda uma das crianças gnomas a fugir com vida, ato que não passou desapercebido por seus companheiros. No retorno a Mesoberranzan, seu ato é exposto e Malícia do Urden, para evitar a vergonha do ato, resolve condenar Drizzt à morte, para apaziguar sua relação com a deusa Lolth. Em um último ato de honra, Zaknafein toma o lugar de seu filho e se oferece como sacrifício, sendo executado na noite seguinte. Drizzt então decide de uma vez por todas deixar Mesoberranzan e foge para outros destinos no Underdark. Anos após os incidentes que o levaram a deixar Mesoberranzan, Drizzt do Urden se encontra vagando pelos corredores do subterrâneo
E da mesma forma que a perversidade da sociedade Droll era um adversário que ele não poderia enfrentar com suas cimitarras, Drizzt agora se vê diante de um novo inimigo na vida de reclusão que ele escolheu, a solidão. Solitário, Drizzt é cada vez mais consumido por uma espécie de alter ego, desenvolvido para sobreviver nos corredores cheios de monstros do subterrâneo. Essa outra entidade com a qual ele divide sua personalidade recebe a alcunha de O Caçador, mantendo-o vivo, aprimorando seus instintos e reflexos, mas afastando Drizzt de suas convicções e ideais. Buscando desesperadamente o convívio de outros seres, e após uma batalha contra seus irmãos enviados para eliminá-lo, onde ele encontrou uma antiga estátua de ônix que transformava-se em uma pantera negra chamada Guinevere, que se torna sua companheira inseparável. Ele acaba por se entregar como prisioneiro a um grupo de gnomos da profundeza. Lidando com o estigma que persegue a sua raça e consequências de escolha feitas por ele, Drizzt acredita que talvez esse esteja o fim da sua jornada. Como os encontros fortuitos e a sorte andam lado a lado, ele se encontra com Belvar Dizengup, o mestre das escavações dos gnomos das profundezas, poupado da morte por ele mesmo anteriormente quando criança. Acolhido pelo gnomo, Drizzt vai sendo inserido em uma sociedade totalmente diferente daquela que ele deixou em Mesoberranzão, onde seus ideais de amizade e companheirismo podem novamente serem colocados em prática. A relação do gnome e do Droll, a princípio um mero acaso, vai se consolidando quando eles se apoiam mutuamente e resolvendo seus conflitos internos. Levando em conta o recente fracasso de seus outros filhos em executar o caçula rebelde, a matriarca Malícia faz um apelo à sua deusa e traz de volta dos mortos Zaknafein, talvez o único Droll com as habilidades necessárias para eliminar Drizzt. A busca de Zaknafein deixa uma trilha de cadáveres no subterrâneo, e mesmo que em vida ele fosse alguém honrado, o feitiço profano que o trouxe de volta preserva suas habilidades com a espada, mas escraviza sua vontade e espírito, tornando um instrumento de morte e violência desenfreada. Quando os rumores e as mortes chegam aos portões dos gnomos das profundezas, Drizzt é forçado ao exílio novamente, mas dessa vez ele vai acompanhado de Belvar e Guinevere. Findado o combate, uma realidade choca Drizzt. Da mesma maneira que o começo ele se dá conta que sobreviver não é o suficiente, Drizzt precisaria do convívio de outros seres, e ele percebe que enquanto estiver no subterrâneo, sua família e os Drolls como um todo não irão desistir de capturá-lo, e isso pode colocar em risco aqueles próximos de Drizzt. Ele toma a única decisão que parece cabível nesse momento: partir para a superfície. Mas isto é uma outra história.